Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 11 de setembro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse instante. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, nós vamos falar sobre aqueles recadinhos de sempre, né? Estamos nas redes sociais, você pode nos seguir e se inscrever no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, se você já não se inscreveu, né? E também nos seguir pela nossa página no Instagram e no Facebook. Se precisar entrar em contato conosco, pode fazê-lo pelo DDD 16 99461 1717. Esse é o nosso WhatsApp. Vamos meditar então na palavra do Senhor nesse instante. E esta semana vamos falar sobre arrancar o pecado. Arrancar o pecado é algo que precisamos fazer da nossa vida, e hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso, num texto que é um pouco mais pesado do que aquilo que a gente está acostumado, mas é texto da palavra de Deus e precisa ser meditado pela gente também. Para isso eu convido você a ler comigo Números, o livro de Números, capítulo 25, versículos de 1 a 8, que diz assim: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Antes de nós continuarmos, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e fale poderosamente a nós, fale ao nosso coração, Pai amado. Eu quero te pedir por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, que texto, não? A gente não está acostumado a ler esse tipo de texto, né? Mas ele é um texto da palavra de Deus e precisa ser lido e precisa ser pensado e meditado. Ele, como palavra de Deus, tem aplicação prática para a nossa vida, e nós vamos pensar nesse texto neste instante. Ele é um texto trágico, né? Em que Deus manda enforcar pessoas que foram adorar a Baal e se prostituíram com mulheres moabitas. E além de tudo, ainda você tem o relato daquele homem que foi à vista de todo mundo levar uma mulher midianita para sua tenda, e foi empalado pelo sumo sacerdote na ocasião, né? Então nós temos relatos vívidos, né, de mortes trágicas, né? E isso tudo é Deus mandando, inclusive, enforcar as pessoas. É o sumo sacerdote atravessando pessoas com uma lança. Precisamos entender como
O que isso significa e como a gente aplica isso na nossa vida. Não é para sair atravessando as pessoas por aí, também não é para sair enforcando as pessoas, mas a gente precisa entender como a gente vai aplicar esse texto na nossa vida. A questão aqui é que Israel e uma parte do povo de Israel se envolveu com o pecado. E qual foi o pecado? O pecado de imoralidade sexual e o pecado de idolatria. E houve aí um desvio grave do pacto, da aliança com Deus, que esses israelitas tinham feito com o Senhor Deus, e de repente eles estavam lá cultuando um outro Deus e vivendo uma orgia ali num povo que Deus já tinha dito para eles que não era para fazer do mesmo jeito que eles faziam, não era para viver do mesmo jeito que eles viviam. Então, quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender que o mecanismo para que esses israelitas chegassem a isso é o seguinte: eles se afastam de Deus ao mesmo tempo que eles se aproximam dos seus desejos carnais. E quando se aproximam dos seus desejos carnais, eles mudam o foco da sua adoração de Deus para um outro Deus. E então, quando isso acontece, a sua noção moral também muda. Então vamos lá. 1. Israel se afasta de Deus. 2. Ao mesmo tempo, eles se aproximam dos seus desejos carnais. 3. Eles mudam o foco da sua adoração do Deus de todo o universo para um outro Deus. 4. Eles mudam a sua referência moral. Como isso se aplica a nós? Isso se aplica a nós porque nós podemos passar por esses mesmos processos. Primeiro, a gente se afasta de Deus, né? O pulsar pelo buscar a Deus, o zelo por Deus, a dedicação a Deus, o buscar a vontade de Deus pela sua palavra, ela vai perdendo um pouco da sua importância. Ao mesmo tempo que nós vamos deixando os nossos desejos carnais e pecaminosos falarem um pouco mais alto, e um pouco mais alto, e um pouco mais alto. Nós somos pessoas, todo ser humano é formatado para adorar. E se nós não vamos adorar o Deus de todo o universo, Criador dos céus e da terra, nós vamos adorar alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Então nós mudamos o foco da nossa adoração a alguma coisa ou alguma pessoa, e com isso todo o nosso jeito de viver deixa de ser alinhado com a vontade de Deus para ser alinhado a algum outro tipo de moral e ética que tem a ver muito mais com os costumes desse mundo do que a prática da vontade de Deus. É assim que vai acontecendo, até o momento em que a gente vive muito fora daquilo que é a vontade de Deus e muito fora de tudo que pertence a Deus. Mas isso é um processo, não é do dia para a noite, de pouquinho em pouquinho, até que coisas mais importantes vão evidenciando que a gente se afastou de Deus e se aproximou de coisas do mundo, do pecado e tudo mais. Mas é isso, é um exemplo. Por exemplo, um jovem que ora e tem sua prática espiritual, mas aí ele se encanta com uma menina da faculdade, mas que é do mundo e que não tem nada a ver com Deus, não tem um zelo por Deus, mas ele se encanta por ela, e
esse desejo vai crescendo e vai dominando, ele vai se afastando de Deus ao mesmo tempo que esse desejo vai crescendo, abre-se a possibilidade de um relacionamento aí, e a coisa vai acontecendo. Muda-se então o foco da adoração, talvez essa adoração seja mais centrada naquela moça, ou nesse relacionamento, ou no bem-estar que esse relacionamento traz, e por fim, toda a questão moral vai mudando, talvez com uma imoralidade sexual, talvez com outros comportamentos que não são mais parte daquilo que é a vontade de Deus. Um outro exemplo, por exemplo, um homem ou uma mulher que tem uma vida de temor ao Senhor, mas se afasta porque também tem um anseio, um desejo por fama, por sucesso profissional, por prosperidade financeira, e vai correndo atrás disso à medida que também vai se afastando de buscar ao Senhor em oração, vai confiando mais nas suas capacidades, vai buscando mais sucesso, vai querendo mais coisas que têm a ver com o trabalho. Quero dizer, o trabalho é bom, mas quando o seu coração está nessas coisas, carreira, sucesso, fama, dinheiro, isso vai dominando a sua vida. Então o centro da sua adoração, o eixo da sua adoração vai mudando, e você sai de uma adoração centrada em Deus para uma adoração centrada em sucesso, dinheiro, fama, poder, enfim, essas questões. Isso muda o jeito como você vai viver, porque você pode viver com um pouco mais de desonestidade, você pode se abrir para desonestidade, você pode se abrir para fazer coisas que você não faria antes, você pode se abrir para negociar valores, por exemplo, familiares importantes para servir o seu novo Deus. Você pode sacrificar uma série de coisas que você antes não sacrificaria se você estivesse vivendo na prática da vontade de Deus. Por isso, a sua conduta moral vai mudar nesse processo também. Entende? São coisas que a gente vai vivendo e pode ir vivendo ao longo do caminho. O que acontece é que a nossa relação com o pecado, quando o pecado vai dominando, quando o pecado vai tomando conta da nossa vida, é que a nossa relação passa a ser uma relação afetiva mesmo. Então, quando a gente tem que abandonar o pecado, isso dói, isso machuca, isso dá uma sensação de desamparo, de dependência, né? A gente tem uma relação de dependência de um ou mais pecados. Como viver sem aquele pecado, seja ele qual for, como deixar a maledicência, como deixar a glutonaria. Tem gente que tem uma relação afetiva com a comida. Como é que eu abandono a glutonaria se eu tenho uma relação afetiva? Como eu abandono a imoralidade sexual? Eu tenho uma relação afetiva com a imoralidade sexual. Como eu abandono a avareza? Eu tenho uma relação afetiva com o dinheiro. Como eu abandono o meu rancor? Rancor é uma relação afetiva também. E abrir mão dessas coisas dói, porque o pecado escraviza, ele escraviza por uma relação afetiva, inclusive, porque é bom, porque é compensador num primeiro momento, mas escravizador em longo prazo. Então, quando a gente vai pensando em arrancar o pecado da nossa vida, e quando Deus nos convida a arrancar o pecado da nossa vida, não é algo que a gente faz assim, beleza, fiz. Não, envolve sacrifício, envolve dor, envolve uma série de coisas, porque a gente tem uma relação afetiva com o pecado. Quando nós deixamos o pecado
dominar a nossa vida. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Israel se deixou levar pelo pecado, viveu essa afetividade do pecado, e isso irou a Deus. Então nós temos também uma outra questão que nós precisamos entender. Deus não tolera o pecado. Deus, o Deus Santo, Criador de todo o universo, não tolera o pecado. E isso a gente entende no texto. Gustavo, mas Deus é amor. Deus é misericordioso. Sim, Ele é. Mas quando a gente fala Deus é amor, isso não envolve uma licenciosidade. Isso não envolve uma conivência com o mal. E é isso que nos confunde. Um Deus amoroso, Ele, então é tudo bonito, tudo lindo. Não, não é. Um Deus amoroso não é conivente com o mal. Um Deus amoroso não vive em libertinagem. Tudo pode porque eu sou amoroso. Não. Aliás, quando a gente vê em 1 Coríntios 13, a gente vê como é a característica do amor segundo Deus. E, portanto, quem é Deus e qual é o caráter de Deus quando a gente fala que Deus é amor. E ali está escrito que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, justiça e verdade andam juntas quando nós falamos que Deus é amor. E, portanto, justamente por isso, porque Deus é amor, Ele não tolera o pecado. A lógica é essa. A lógica do mundo é: Deus é amor, portanto Ele permite qualquer coisa. A lógica bíblica é: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Logo, porque Deus é amor, Ele não tolera o pecado. É simples. E quando Ele demonstra no texto que Ele não tolera o pecado, Ele também demonstra que o povo dele não deve tolerar o pecado e que o povo dele precisa arrancar o pecado da sua vida. Então, eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós precisamos extirpar, arrancar o pecado da nossa vida. Qual é o pecado que está aí incrustado, que precisa ser arrancado, que precisa ser abandonado? Porque ele não pode ser tolerado. Não pode. Não pode, ele tem que ser abandonado. Qual é o pecado que precisa ser abandonado na sua vida? Você não pode deixar esse pecado crescer. Você não pode deixar esse pecado criar laços afetivos com você. Ele não deve ser tolerado, porque se você adora um Deus santo, e se Ele te fez em Cristo Jesus parte de um povo santo, então tudo o que você deve fazer é não tolerar o pecado. Não tolere o pecado, a começar pela sua vida. Não tolere. Você precisa arrancar o pecado da sua vida, ir abandonando o pecado da sua vida. E toda vez que o Espírito Santo for colocando luz sobre a sua vida e mostrando o pecado na sua vida, você precisa estar pronto para se arrepender, confessar esse pecado e pedir a ajuda de Deus para que esse pecado seja abandonado. Existe um chamado para a santidade. Existe um chamado para se afastar do mal. Existe esse chamado. Viva a pureza. Viva a santidade. E você precisa ter zelo disso. Eu preciso ter zelo disso. Eu não posso brincar com o pecado e falar assim, não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu fui lavado
purificado e libertado pelo precioso sangue de Jesus para viver em santidade, eu não posso tolerar o pecado. Eu preciso sair e me afastar da minha vida de pecado e ir consertando a minha vida, sabendo que isso eu não faço sozinho, isso eu faço com a ação do Espírito Santo de Deus. Isso envolve quebrantar o meu coração, isso envolve eu me render à vontade de Deus, isso envolve todas essas questões. Mas o que eu não posso é tolerar o pecado. Eu não posso deixar que o pecado faça ninho na minha vida. Eu preciso arrancar tudo o que eu percebo que é pecaminoso na minha vida. Claro, sempre com a ajuda de Deus. Pecado, todos nós temos. Desejos pecaminosos, todos nós temos. E por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que nós nos afastemos do pecado. Com a ajuda dEle, inclusive. É tudo pela graça, é tudo pelo poder do nome de Cristo Jesus. Mas não é possível a gente aliviar para o pecado, falar assim, puxa, não, mas esse pecado é tranquilo, não, todo mundo faz, nada a ver, tudo a ver. O Deus Santo não tolera o pecado. Qual é o pecado que você precisa abandonar? Qual é o pecado que está aí, faz parte da sua vida e talvez você esteja mimando ele? Não mime o seu pecado, abandona ele. Está na hora de abandonar ele, está na hora de viver santidade, está na hora de viver mais santidade, está na hora de viver adoração ao Senhor. Vamos orar? Pense aí como está a sua vida. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Aproxima o nosso coração de Ti e nos ajuda a nunca nos afastarmos de Ti, nunca darmos lugar aos desejos pecaminosos da nossa carne, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa não tolerar o pecado, assim como o Senhor não o tolera. Nós somos muito gratos porque o Senhor nos ama a tal ponto que, não tolerando o pecado, o Senhor deu o seu Filho, seu único Filho, para pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser salvo. Mas isso não muda o fato de que o Senhor não tolera o pecado. Por isso, Pai, ajuda-nos a viver o zelo da Tua santidade, Pai, em todas as coisas. No nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus, é que nós oramos, Pai amado. Amém. Queridos, por isso nós estamos encerrando, esse sermão online e a semana está começando, portanto vão ao longo dessa semana para ser bênção ao mundo, no mundo ao redor de vocês. Vão sempre vivendo em santidade. Que Deus abençoe cada um de vocês.